Olá, é muito bom tê-los aqui. Bom, eu sou Fernanda Liberal, embaixadora Mirim, E eu sou a Dalila Ribeiro, embaixadora Mirim também. da área internacional do nosso campus. Estamos aqui hoje com Kimberly Bru, que é uma das nossas embaixadoras Mirins e também estudante, que foi selecionada para o projeto Jovens Embaixadores de 2020. E que como você está? Tudo bem, e vocês? Primeiramente vamos começar com o que você ficou sabendo sobre o processo. Desde criança, desde bem pequena, eu sempre tive o sonho de fazer intercâmbio, principalmente nos Estados Unidos. Então eu ficava procurando por oportunidades e em uma dessas minhas pesquisas eu me deparei com um programa Jovens Embaixadores e fui ler mais sobre o programa e desde então, quando eu fiz essa pesquisa, eu nem estava no ensino médio ainda. E comecei o processo de preparação para ser elegível e um dia consegui. E como que foi o seu processo de inscrição? Como que você ficou sabendo dos editais? Meu processo de inscrição, primeiro eu fiz um cadastro no site para saber se eu era elegível. Em seguida eu tive que apresentar uma série de documentações e também responder algumas perguntas pessoais do tipo quais são suas disciplinas favoritas e tudo isso em inglês, todo o formulário. E depois que eu passei dessa fase, a instituição parceira entrou em contato comigo, marcando as datas das provas que eu teria que fazer, que seriam duas, uma prova escrita e uma prova oral, ambas em inglês. E também queria deixar claro sobre a prova escrita que a maioria dos jovens tem dúvida, que não é uma prova de gramática, é uma prova que vai perguntar situações do dia a dia e quer que você responda como você reagiria a elas. Se resumir a isso, não é um monstro de 7 cabeças e foi basicamente isso. E eu fiz essa prova aqui na Barra. Mas a segunda prova, que era oral, eu tive que ir para Cuiabá. E nisso eu recebi apoio do IF financeiro, porque eu precisava de transporte para Cuiabá. E também eles disponibilizaram um servidor para me acompanhar durante esse processo. E também recebi o apoio da SEDUC, que pagou a hospedagem no hotel. Então eu recebi bastante apoio dessas duas instituições nesse processo de fazer a prova. E também da DSRI, porque eles ofereceram o local para a prova ser feita. Eles apoiaram bastante, ajudaram bastante nisso, quando eu estava lá em Cuiabá já. Entendi. E você foi aceita. E você foi aceita quando mesmo? Quando você ficou sabendo que tinha conseguido? 30 de outubro. E você foi em janeiro? Sim. E o que você fez durante esse tempo? Então, nós tínhamos um grupo com a Juliana da Embaixada dos Estados Unidos e nós tivemos que enviar uma série de documentos de para emissão de passaporte e de visto e desde formulário para host family, formulário sobre a saúde, porque eles têm essa preocupação com o seu bem-estar, e também hospedagem, hotel, porque eu sou menor de idade. Então tudo isso foi uma série de documentação que a gente tem que enviar antes de viajar. E como que foi o tão esperado dia, né, para você ir para os Estados Unidos? Como que foi chegar lá e ver como é que era o lugar e a sua família pessoalmente, né? Então, primeiro foi incrível, né? Mas primeiro eu fui para Washington DC e mesmo nos Estados Unidos eu não tinha ideia de quem seria a minha família, não tinha ideia se eu teria irmã, não tinha ideia de nada. Eu só sabia a cidade, que era Seattle. E foi muito bom, eu tive várias aulas lá de empreendedorismo social. Minha família, quando eu fui para Seattle, eles foram bastante receptivos. Receptivos. E o que você fez durante a sua viagem? E quais foram as suas atividades?
eu tive aulas de empreendedorismo social em Brasília. Depois também em Washington DC, sobre liderança jovem, sobre como ser um cidadão que ajuda a sociedade de alguma forma, sempre voltado a esse tema. E eu também fiz tour, conheci a cidade, e quando eu fui para Seattle também tivemos contato com startup, organizações voluntárias, fomos em uma marcha para o Martin Luther King, então também fui para uma high school, e lá foi muito interessante porque eu pude sair da mídia, eu pude conhecer realmente como é uma escola americana. Eu acompanhei as aulas como uma aluna americana, também quebrei aquele estereótipo de americano é seco, americano é frio. Claro que alguns são, mas em geral a minha experiência foi maravilhosa, eles foram bem acolhedores. E como que foi a preparação para você voltar para o Brasil? Como é que você se sentiu? Puro choro. Acho que deixar minha família em Seattle foi acho que uma das partes mais difíceis, porque em apenas 12 dias eu me apeguei bastante a eles, mas não tinha outro jeito, né? Então depois nós fomos para Washington DC de novo e tava aquele sentimento de despedida, mas de gratidão pela aquela experiência, por ter conhecido aquelas pessoas. E acho que é isso, aquele medo do retorno, de como seria quando eu estivesse aqui no Brasil de novo, quando eu olhasse para trás e lembrasse de tudo que eu passei, das pessoas que eu conheci. E, assim, se você fosse elencar pontos positivos da sua experiência, por exemplo, língua, o que você trouxe de lá que realmente te agregou, que te enriqueceu? Acho que eu voltei com várias ideias de projetos sociais, porque eu tive muita aula, muito contato com exemplos na prática de como fazer a diferença, e isso me deu um conhecimento enorme. E, claro, o idioma, eu senti que meu inglês deu uma melhorada, principalmente no listening, porque você tem aquele contato com o americano real ali, ó, falando sem legenda, rápido, mas então eu senti uma melhora nisso. Também um conhecimento de mundo mesmo, e também tive uma troca cultural enorme, porque eu viajei com outros 49 jovens de literalmente todos os estados do Brasil, mais o Distrito Federal, então eu tive uma ampliação no meu conhecimento sobre o meu próprio país, sobre o meu próprio povo, e lá eu tive de novo, só que com os americanos, mas além disso eu também tive contato com outras culturas dentro dos Estados Unidos, porque é um país com vários imigrantes, então eu tive contato com uma das mentoras que nos auxiliaram, iniciaram, ela era da China, ela era chinesa, então eu tive contato com mexicanos, tive contato com várias outras culturas, não só americanas, então, estadunidenses, perdão. Então foi incrível. Isso. Foi bastante positivo. E você incentiva as pessoas a se inscreverem, a participarem dos embaixadores? Com certeza, e inclusive deixo um recado para quem quer que sempre estejam envolvidos em atividades extracurriculares, em atividades voluntárias, porque também pensando na comunidade, mas sabendo que isso conta muito e ainda acho que aqueles alunos de Instituto Federal, assim como eu, eles ainda têm amplas oportunidades, várias oportunidades com projeto de pesquisa, projeto de extensão,
E, inclusive, o projeto que me levou para aceitação no programa foi um que eu desenvolvi no IF. Então, acho muito importante deixar isso claro. Muito obrigada, Kimberly, por você compartilhar sua experiência conosco. E esperamos que essa foi mais uma edição do quê? A gente é muito bom, fala. Muito obrigada por ter compartilhado. Tenho certeza que tem muitos jovens interessados e muitos jovens ficarão interessados a partir de agora, porque tem esse conhecimento dessa oportunidade. E até a próxima.